Open Finance as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Finance. Com uma plataforma desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. O Open Finance as a Service é uma solução completa, segura e 100% interoperável com o Open Insurance e o Open Banking. Garantindo um ecossistema focado em soluções para o mercado financeiro e de seguros e previdências, geramos ainda mais benefícios para todos os clientes e colaboradores. Com segurança, transparência e atendendo às exigências da LGPD, os clientes terão ofertas cada vez mais personalizadas, facilitando a sua tomada de decisão. Fale com quem já possui a experiência necessária para integrar o seu negócio ao Open Finance. A TechBan faz acontecer. Bom, a ideia aqui, pessoal, é a gente explorar um pouco dos iniciadores de pagamento, né, previstos na regulação do Open Finance aqui no Brasil. Eu sou Fernando Tassin, sou da área de novas plataformas, olhando aí para toda a estrutura de Open, meios de pagamento, em conjunto com a Jamile. Jamile, por favor, se apresente ao pessoal. Você vai, gentil, já me apresentou? O Tassin e eu lideramos o Open Finance agora, as a Service, né, que aí inclui Banking e Insurance. É uma plataforma para apoiar as instituições que desejam atuar no contexto de Open no Brasil. Agora já foi. Bom dia, sou a Ingrid Bart, eu sou fundadora de uma fintech chamada Linker, que é um banco digital para pequenas e médias empresas, que agora faz parte do Grupo OMIE, e sou conselheira do Conselho Deliberativo do Open Banking, junto com a Pri, representando a cadeira 2.3, e também sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startups. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Luana. Eu estou junto com a Ingrid na cadeira 2.3, que é composta pela AB Fintechs e a ABCD, na convenção do Open Banking Brasil. Agora Open Finance, vai ser difícil mudar esse nome para quem está ali no dia a dia. Eu sou coordenadora do GTUX, Grupo Técnico de Experiência do Usuário, da convenção do Open Banking, também da plataforma do Open Banking e da plataforma de disputas. Bem inserida aí há mais de um ano, construindo o Open Finance. Legal, pessoal. Uma pergunta, acho que é mais voltada aqui, mais aberta mesmo, né, para que a gente possa debater em conjunto. Como é que vocês enxergam essa evolução nesses primeiros quase 18 meses de Open Banking no Brasil, que agora, na prática, é o Open Finance, devido à sua abrangência? E o que a gente está preparando aqui, os grupos de trabalho, como é que eles estão se movimentando para as próximas funcionalidades e a própria evolução do iniciador de pagamentos? Legal, posso trazer um pouquinho do histórico primeiro, né? Então, bom, tem agenda regulatória, né? O Banco Central foi elogiado no painel anterior e eu concordo, está fazendo um trabalho belíssimo aqui com o Open Finance. Ele é dividido em fases, a gente implementou a fase 1, produtos e serviços, dados de produtos e serviços, fase 2, compartilhamento de dados, e fase 3 acabou de começar, inclusive Mercado Pago, o primeiro iniciador de pagamento. Então, está bem acanhado ainda no mercado, tem poucos players, né, mas a gente espera que evolua bastante. E falando de compartilhamento de dados, que é o que a gente já está vendo no mercado há um pouco mais de tempo, o Banco Central, na agenda regulatória, os maiores bancos, S1 e S2, são os obrigatórios, né? Então, o que a gente espera, né, para a fase 2, que novos players comecem a aparecer, ou seja, os bancos médios e depois menores, chegando até as fintechs. Primeiro, que tem que ser regulado, tem que ser uma instituição regulada pelo Banco Central, então já não é simples, e depois tem todo um processo de certificação, parte tecnológica, segurança, para a parte de front também, que as instituições têm que desenvolver para ser um participante do Open Banking. Então, não é do dia para a noite que se vira um participante do Open Banking. Então, o que a gente espera para a fase 2 é que esses novos entrantes comecem a aparecer, agregando mais valor para esses dados disponíveis, né? A gente já tem dado, mas o que a gente vai fazer com esses dados, né? O que dá para fazer de fato? Então, estamos muito ansiosos para isso, até falando, o painel anterior falou de crédito, né? Muito relacionado a isso. E para a fase 3, os novos iniciadores e as novas funcionalidades, que aí eu posso ir falando um pouquinho aqui ao longo do painel.
Bom, eu acho que é basicamente isso que a gente está vendo. O que eu observo é que, por mais que a gente esteja, eu particularmente estou há mais ou menos 2 anos trabalhando com Open Finance, peguei desde a construção ali no GT de governança, porque antes de ser instituído o Conselho Deliberativo e começarmos os trabalhos técnicos, a gente fez um grupo de trabalho de governança para montar como seria essa estrutura. Então, a gente está trabalhando nisso há bastante tempo, mas eu ainda vejo um desafio de educação mesmo. De educação não só da população de uma maneira geral, mas até dos empreendedores mesmo, que têm interesse, por exemplo, em navegar aí pelo mundo das fintechs. Fintech acho que todo mundo aqui deve saber, mas é um mercado super regulado, não é trivial você ser empreendedor de fintech. Quando você faz uma startup de produtos financeiros, que são as fintechs, você responde na física, lá no contrato social, diferente de quando você está ali num conglomerado, numa SA, numa instituição financeira diretamente regulada, que você pode ser um diretor estatutário, mas tem uma estrutura que no final do dia te protege. Então, tem todos esses pontos que acabam impactando também no interesse desses empreendedores de fintechs, de uma maneira geral, de começarem a serem, como eu posso dizer, vanguardistas no sentido do iniciador de arranjo de pagamentos. Eu observo que muita gente tem interesse, mas eu acredito que essas pessoas elas estão esperando ver o que vai acontecer, sabe? Para poder entrar com uma licença, é uma licença super nova. Então, assim como aconteceu com o SCD, Sociedade de Crédito Direto, lá em 2018, quando ela foi criada, a gente teve ali um movimento mais tímido no começo, porque as pessoas ainda estavam conhecendo a complexidade regulatória, as exigências regulatórias, o custo disso no final, porque não é só o custo da licença que você tem que ir lá integralizar no patrimônio líquido, no caso da SCD. Tem todo o custo de conexão, o sistema de mensageria com o Banco Central, que não é trivial também, é alto esse custo, então o investimento é alto e o risco, para quem não conhece ainda como essa estrutura vai se comportar, alto. Então, eu acredito que a entidade em si, ela é super interessante, ela é muito importante para o desenvolvimento do Open Banking do lado dos usuários, né, da população, no sentido de utilizar, de até disseminar mesmo a cultura do Open Finance, a palavra do Open Finance. Mas tem todos esses pontos que precisam ainda ser vencidos para que a gente tenha uma aderência maior à entidade nova, essa entidade nova. Mas o que eu sei também é que tem muita gente que já pediu e que está na fila. Então, acho que o Mercado Pago é um exemplo super legal de quem, de uma maneira ou de outra, já está inserido dentro do mercado regulado. Então, não que seja fácil, mas como quando você já está inserido, fica mais fácil você ter uma entidade, mais uma entidade regulada. Mas eu sei também as fofoquinhas aqui, que tem bastante gente interessada, que já fez o pedido de licença para o Banco Central e que está aí nessa fase de aprovação. E que, depois o Banco Central está aí, pode brigar comigo, tá? Você fica contando essas fofocas. Mas acredito que até pelo benefício do Open Finance, o Banco Central está priorizando essas aprovações. O time que aprova é o mesmo time que aprova todas as outras licenças, então eles estão olhando com bastante carinho para a entidade de iniciador de arranjo de pagamentos, para beneficiar, obviamente, o projeto. Bom, fugindo um pouco do aspecto, né, da visão das empresas estarem aptas dentro do cronograma do Banco Central, é importante a gente destacar que quando a gente fala de meio de pagamento, que aqui é até o tema do evento, né, central, a gente precisa considerar que o que se espera do mercado, de fato, não é um meio de pagamento, é uma solução de pagamento, né? E para ser uma solução de fato, ela não pode resolver uma parte do processo e terceirizar um problema para outra. Um exemplo importante é que, quando a gente compara os meios de pagamento, né, o dinheiro, por exemplo, ele é importantíssimo para uma parcela muito grande da população que recebe o salário ainda em espécie.
Quando a gente compara o Pix, por exemplo, com cartão de crédito, ele compete com milhas, parcelamentos, cashback, boleto, como bem dito no último painel, exerce um papel muito importante para os e-commerces. Mas tudo isso passa também por um processo de conciliação, de back-office, de entendimento que aquela transação online tem que liberar um produto de forma mais rápida para o consumidor final, e que, assim como o ITP surge como uma novidade, né, para viabilizar e facilitar, ele também precisa ser transparente na comunicação para o público final, né? Acho que hoje a gente peca um pouco na comunicação voltada para esse universo, quando a gente diz para o cliente do Open que ele precisa compartilhar os dados com uma empresa mediante o consentimento dele. São duas palavras que não fazem parte do vocabulário da população comum, consentimento e dados. Então, como é que a gente pode auxiliar nesse processo, né? Como é que o mercado, principalmente as empresas que estão aderindo, e aí puxando um pouco também para a dificuldade que as pequenas têm para aderir, com uma agenda de TI mais puxada, um investimento mais puxado em detrimento de outras grandes, como é que esse mercado pode ajudar ao consumidor final entender o que de fato é benefício para ele, que quando ele comprar numa plataforma de e-commerce ou utilizando qualquer meio de pagamento numa loja física, ele vai ter um benefício. Como é que vocês enxergam esse cenário? Eu tenho visto algumas discussões em mercados mais maduros que foram na linha de educar, né, e falar, API, compartilhamento de dados, e aí estragaram a visão do cliente porque assustaram o cliente final, e aí voltaram atrás e disseram, não, o certo seria que isso fosse natural na experiência do usuário, né? E aí, aqui uma representante vai poder me acudir, mas é essa visão que a gente está tentando incentivar com todo mundo que a gente se relaciona. Então, não tenta explicar para o cliente o que é uma API e o que é um compartilhamento de dado, mas qual é o benefício que ele vai ter com isso, né? Como que isso pode ser criado ali numa experiência digital em que ele entenda que aquilo é seguro, né? Que a gente falou ali bastante no painel, então que aquela transação está assegurada pelo mercado e que ela vai acontecer e vai trazer o produto dele em casa. Então, a gente complica muito para o usuário e aí atrapalha a adoção que ele poderia ter numa coisa que é super legal para ele no fim do dia, né? Só fazendo as piadinhas aqui, não é brincadeira, não sei se todo mundo está sabendo, mas rodaram uma pesquisa perguntando para as pessoas o que elas imaginavam que era o Open Banking, e não a maioria, mas uma parte ali bem relevante acha que é igual Open Bar. E aí eu até virei para o Banco Central e falei que eles tinham me convidado para o Open Banking errado. 39%. Porque... 39% das pessoas responderam que era um banquete. Só para vocês terem uma noção como essa questão de educação, de comunicação é muito relevante. Então, isso é levando para o Brasil, né? O lado positivo do Brasil, que é meio brincalhão e adora um Open Bar, mas falta comunicação, falta esse entendimento, e falta também uma coisa que é super importante, que a gente fala sobre educação financeira, mas mais do que nunca a gente tem que falar de data education, a educação dos dados. Então, como você compartilha, com quem você compartilha, porque, sendo super sincera, ninguém fica questionando as entidades de pagamento de uma maneira geral, como é que funciona por dentro, se ela é ligada ao SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro ou não. Então, essa infraestrutura, ela existe, sempre existiu, mas ela não precisa ser de grande conhecimento do público, porque não faz tanta diferença na vida dele. Ele precisa saber que é seguro, ele precisa saber que os dados dele vão ser compartilhados de uma maneira segura, que o Banco Central está regulando esse ecossistema, mas muitas vezes também jogar essa informação de API quando ele não sabe nem o que é Open Banking ainda, Open Finance, pode ser prejudicial e pode até criar ali uma cortina de fumaça para o que realmente importa e para os benefícios que o Open Finance está trazendo. Essa semana eu vi no LinkedIn uma nova pesquisa, e aí 64% das pessoas já sabem ou já ouviu falar o que é Open Finance. Então, melhorou, essa pesquisa lá do início, então está melhor. Eu acho que foi importante pavimentar
trazer esse conhecimento sobre o que é Open Finance, marcar presença nas jornadas, nos aplicativos, nas instituições, na população, mas o que eu espero como coordenadora do grupo de experiência é que não precise mais falar isso para o usuário no fim, né? Tanto quando ele está compartilhando os dados, como quando ele está pagando. A gente, por exemplo, em compartilhamento de dados, na verdade, ele tem que entender que tem algum produto, algum serviço, alguma gestão financeira, enfim, que aquela instituição vai poder oferecer um serviço melhor se ele entregar tal e tal dado. É isso que a gente espera. Inclusive, o Open Finance, a gente fala, né, é um ecossistema, ele não é um produto. Então, diferente do Pix, que a gente precisa dizer, é o Pix, o produto é esse, o Open Finance ele é um ecossistema, ele é totalmente no back, né? Então, a gente está construindo isso para oferecer para as instituições poderem agregar valor nos seus produtos. Então, sobre compartilhamento de dados, eu vejo muito forte isso, espero muito conseguir ver isso em breve, assim, de realmente o usuário começar a entender qual que é o valor na hora que ele está compartilhando, e não simplesmente enviei meus dados e aí, né? Então, não é o que a gente espera. E sobre iniciação de pagamento, hoje está lá pagar via Open Banking, tá? E assim, em breve a gente espera mudar isso. A gente está fazendo testes de usabilidade, já está tendo feedbacks, né? Porque no fim o usuário quer pagar, né? Não importa como, né? Ele quer o jeito mais fácil, mais rápido. Então, espero que daqui a pouco a gente não precise ficar falando isso realmente na jornada. Um outro ponto que a gente tem observado bastante também é que, num primeiro momento, a gente viu alguns mercados criando seus modelos de Open Finance, Open Banking, né? Aqui no Brasil, acho que é o único que tem chamado de Open Finance. Mas o que a gente não pode correr o risco é de ter o Open Finance do Brasil, o Open Finance do Reino Unido, o Open Finance americano, né? Esse é um ponto muito importante. E aí, em função disso, o Parlamento Europeu recém publicou a PSD2, né, que é uma diretriz organizando um pouco ali a evolução dos aplicativos e até mesmo do dinheiro em espécie, como é que ele funcionaria nesse ecossistema. Estados Unidos dando sinais agora com o FedNow, que é nasceu com uma ideia de ser uma plataforma de pagamentos instantâneos, mas já está migrando para um grande ecossistema financeiro também, com coisas que para a gente aqui já é um pouco mais usual, como a nota fiscal eletrônica, a fatura eletrônica e até mesmo o compre agora e pague depois, que é o que a gente vê aqui como crediário, né? Não, eu estou esperando daqui a pouco alguma fintech lá de fora falar que agora a nova onda do momento mundial é o boleto, né? A gente aqui há anos tentando eliminar o boleto, que nem o compre agora, pague depois, que é o nosso crediário, o famoso crediário, que agora eles descobriram, falando que é a nova menina mais bonita da escola. Vamos ver como é que vai se comportar. Sim. E aí, nesse sentido, eu acho importante a gente pensar aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês, que, dado essa possível triangulação já ocorrendo entre o movimento brasileiro, o movimento americano, o movimento europeu e também com o asiático, já utilizando até mesmo o mesmo padrão, né, que é o ISO 20022 de mensageria, isso facilita bastante essa integração. Como vocês enxergam que esta evolução e essa triangulação para todos os meios de pagamento e não apenas eletrônicos, né, elas podem afetar mais e, em alguns mercados, até menos alguns segmentos de empresa? A primeira questão, eu acho que é essa nivelação mundial. Eu acho que ela ainda demora bastante, né? Se a gente for olhar a história ali do Open Finance Banking, né? Nasceu lá em 2015, uma provocação europeia, evoluiu para a PSD2, que entrou em vigor em 2019, né, no final do ano. E se a gente for olhar a adoção de clientes hoje, né, é 5% da população. Então, 2 anos depois, né, a gente fica falando, Open Finance mudar o mercado, mas não é com a velocidade que a gente gostaria, né? E aí, sempre se fala de pagamentos, né? Então, por isso, até eu acho bem importante a gente estar aqui discutindo isso, porque é a camada mais superficial de uma experiência financeira, né? Então, quando a gente olha ali, para que eu quero dinheiro? Para comprar alguma coisa, provavelmente, né? Então, o pagamento, naturalmente, vem como primeiro afetado, né? Ali, a primeira experiência que vai ser beneficiada, por um lado, e indústrias vão se remodelar em torno daquilo. Mas isso demora, né, um tempo. A gente tem uma adoção alta no Brasil, então são 200 milhões de transações mensais agora, né, de APIs. Mais ou menos isso. E aí tem pagamento, que está bem pequenininho, e mais consumo de dados, por enquanto, né? Que bastante teste, a gente sabe disso, né?
porque até entrar no ar a gente testa muito, mas basicamente esse é o volume que a gente tem hoje no Brasil, né, que já é bastante alto ali em comparação com outros mercados, então a gente acha que vai ser mais acelerado, né, até porque ele é mais amplo, em comparação com outros mercados, é considerado o mais desafiador do mundo por enquanto, mas demora ainda, né? E o cliente entender o benefício e tudo mais. Só que eu acho que para o pagamento, no contexto de Open Finance, ele também tem um outro lado. Como ele é mais simples do ponto de vista de intermediários, ele é mais barato. Então, ele vai ser provocado pelo merchant. A gente tem certeza disso, né? Então, hoje, não é só a conveniência do usuário, o cliente final lá provocando, mas também o merchant falando, ó, paga com esse meio de pagamento. Então, acho que a gente tem esses possíveis caminhos aí. Pagamentos é um low-hanging fruit, na minha visão. Eu compartilho muito dessa visão. Eu acho que pensar ainda em uma estratégia global de Open Finance é o mundo ideal, é onde a gente quer chegar, mas a gente ainda precisa resolver aqui o nosso Open Finance para depois pensar em como a gente usa essa interoperabilidade, né? Uma palavra que o pessoal gosta bastante. E um ponto que você falou sobre o engajamento das pessoas no Open Banking de UK é baixo ainda, mas eu gostaria de fazer uma ressalva com relação à maturidade do ambiente financeiro de UK para a maturidade do ambiente financeiro no Brasil. A gente tem muito mais desafio. E, por causa disso, a minha opinião pessoal é que eu acho que a gente vai ter mais engajamento no Open Finance do que é visto hoje em UK, por causa de todos esses problemas e até pensando em crédito, pensando na experiência de uma maneira geral. Então, aqui, vamos pegar o exemplo dos pagamentos instantâneos, PIX. A gente teve uma adesão gigantesca, foi algo até superior àquilo que se imaginava. E muito porque a gente tem esse ambiente muito desafiador, as pessoas querem buscar alternativas melhores, mais rápidas, mais baratas, mais seguras. E a gente tem uma adoção de tecnologia também um pouco maior do que em UK, de uma maneira geral. Então, acredito que a gente vai ter um engajamento maior aqui no Brasil. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente levantar, que eu ainda preciso ver melhorias, tem a ver com a usabilidade e a experiência do usuário. Do jeito que a gente está construindo hoje o Open Banking, por questões de segurança, até pelo fato da gente ter muita fraude ainda, a gente sabe disso. Os bancos, principalmente quem hoje é o maior detentor dos dados, ainda estão pedindo os mesmos documentos que pedem para um onboarding, por exemplo. Então, se você vai abrir conta em 5 bancos, hoje você tem que mandar lá documento, selfie, as informações talvez não, mas documento, selfie, para comprovar que é você realmente que está pedindo aquela abertura. E eu estou sentindo que, pelo menos por enquanto, ainda estão pedindo documento e selfie para você compartilhar seus dados para garantir que você é você. Isso não ajuda tanto na experiência do usuário, e a experiência do usuário é um dos pilares do Open Finance. Acredito que, óbvio, vai evoluir, mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é por isso que a gente, pelo menos do lado de fintechs, cuida com muito carinho, porque a experiência é que vai fazer o sucesso do Open Finance. Pode ser a melhor tecnologia do mundo, a melhor infraestrutura do mundo, super seguro, todo mundo entendendo o que é. Se a gente não tiver uma experiência boa, vai ficar na inércia, aquela inércia que a gente conhece, das pessoas não quererem ficar abrindo conta e nem compartilhando dado com 5, 10 instituições, bancos, fintechs, porque a experiência de dar esse compartilhamento ainda não está tão azeitada. Um ponto até, Luana, acho que você pode agregar bastante até com a sua visão da AB Fintechs. Hoje, o ITP, né, o iniciador de transações, ele está para pagamento único, né, ele não está para pagamentos recorrentes. É importante frisar isso, que é uma necessidade super forte no mercado, a recorrência de pagamentos, como, por exemplo, as escolas dos filhos, mensalidades de clubes, cursos, enfim. Isso ajudaria bastante essa recorrência. Com a visão da AB Fintechs, né, eu sei que existem dificuldades diferentes para diferentes portes de startups, né?
para a adoção, para a implementação, até mesmo por questões de investimento. Como é que vocês têm visto isso dentro desse mercado? Quais são as principais dificuldades? E onde você acha que o Banco Central pode ajudar, como, por exemplo, fatiando um pouco mais as fases para a implementação e não estabelecendo um cronograma com datas iguais, de repente, para portes diferentes de empresa? Perfeito. Primeiro ponto, então, falar dessa evolução, né? Como você falou, hoje é só agendamento únicos, né? O regulador ele faseou o Open Finance, como eu já trouxe um pouquinho, e dentro da iniciação de pagamento também é faseado. Então, a gente começou com pagamentos únicos via Pix, mas já tem na agenda regulatória TED, TEF, boletos e o débito automático que a gente espera integrar com o Pix. Então, isso é o regulado que a gente vai implementar. Porém, a gente já discute, dentro dos grupos técnicos, pagamentos recorrentes, obviamente, com o próprio Pix, fazendo agendamentos. Falamos, inclusive, vamos tentar, né, fazer com pagamentos variáveis, para você, por exemplo, fazer pagamentos de energia e etc., para não precisar aquela conciliação entre o banco e a instituição que recebe, facilitar muito isso. A gente, indo mais para frente, a gente já fala, já conversa, hoje funciona com redirecionamento. Você sai do iniciador e é redirecionado para o detentor de conta, onde você confirma o pagamento. Até por todas as questões de fraude, todos os problemas que a gente tem, hoje vai sempre para lá. Mas a gente já está implementando soluções para facilitar essa jornada, inclusive falando em pagamento com dispositivos sem tela. Então, você está lá ouvindo o Spotify na sua Alexa e você está propaganda e o Spotify te diz... você quer assinar? E aí você imagina se conseguir assinar ali. Claro, em algum momento, pelo menos no curto prazo, médio prazo, você vai precisar pegar o celular e ir no app da detentora e confirmar, mas já a iniciadora vai ter esse tipo de possibilidade. Então, eu sei que hoje assim, a experiência ela é bem limitada realmente, né, no que a gente conseguiu fazer. De qualquer forma, a Priscila falou aí do aumento dos pagamentos no Mercado Livre só com o Pix. E aí ela falou que não é o ideal, porque é o copia e cola, né? A melhor experiência possível hoje ali é o copia e cola. E aí ela até deixou para esse painel. Então, a gente hoje, né, com essa forma simplificada, com o que a gente tem, já diminui em 30% o número de cliques. Então, já melhora com o iniciador de pagamento, mas a gente está fazendo testes de usabilidade, pensando a longo prazo para ver como que a gente pode melhorar tudo isso. Sim. Ainda sobre usabilidade, né, uma experiência até pessoal. No último fórum presencial, né, que era ainda, o Pix não tinha marca Pix, foi em fevereiro de 2020, nós estávamos aqui em São Paulo, né, na região da Faria Lima, foi no prédio do INSPER, a palestra sobre o Pix, como ele deveria se comportar. E aí, na saída, eu e tantos outros que estavam lá, fomos para o estacionamento e a maioria dos carros estava no terceiro subsolo. E tinha uma placa lá que se pagasse com uma determinada carteira digital, tinha 30% de desconto. Ok, todo mundo pegou o celular, mas cadê o sinal de internet? Né? Então, é outro ponto importante, porque no Brasil existe ainda um território coberto só com 2G. A gente está falando de 5G, na China tem alguns vídeos já falando de ônibus autônomos com 6G. Mas o Brasil é um continente, na prática, em território, né? Então, essa experiência ela vai fazer a diferença, porque a gente não pode tratar, assim como o próprio governo não pode, os problemas do Sul como do Nordeste e do Norte. Né? E aí um ponto que estão colocando aqui no fórum, né, é que, eu vou ler aqui na íntegra, tá? Sobre as APIs, não sei se meu entendimento é que todas as partes envolvidas não se comprometeram em colocar em prática as normativas do Banco Central. Não temos o peso do Banco Central ainda sobre essas punições. A ideia aqui central é que a maioria das empresas aqui aderiram de forma correta, seguindo todos os padrões do Banco Central, mas algumas não se comprometeram com questões de segurança, como deveriam. Como é que vocês enxergam esse movimento? A primeira coisa, e aí eu não sei o quanto aqui esse público conhece a fundo a história do Open Finance brasileiro, é que o Bacen foi muito bem sucedido em estabelecer normas, né, de como a estrutura deveria ser construída. Isso ajudou muito o mercado. E outra ajuda incrível foi o debate constante e contínuo dos GTs técnicos de como é que, na prática, isso se daria, né?
Mas é claro, né, são muitas instituições, muitos padrões. Então, o que a gente tem visto é que, mesmo com toda essa guia, né, de como deveria ser feito, de como deve ser construído, a gente ainda tem visto muita disparidade de informações, né? Então, aquela figura do agregador lá, que vai fazer a neutralização dos dados, que surgiu no mercado europeu e no inglês, porque lá tudo era completamente desorganizado, a gente tem visto empresas procurando por aqui. Então, oportunidades até para fintechs, né? De trabalhar esses dados que estão vindo, de certa forma, despadronizados. Isso tem a ver com fazer um comentário aqui, para né? quem é mais antigo de mercado, é a versão moderna da van. A gente queria fugir dela também, mas eles vêm transformados, mais tecnológicos, mas é essa questão de conseguir ler os dados e transformá-los em algo homogêneo. Exato, e essas instituições têm dito, olha, o dado que eu estou pegando, ele está precisando ser trabalhado sim, eu tenho oportunidade de mercado. Então, de fato, tem tudo isso para ajudar, para estruturar, mas na prática a gente ainda tem uma evolução aí para correr, né, em torno da qualidade dos dados, sim. Um ponto sobre essa parte de infraestrutura e segurança, e aí é que entra muito, às vezes, as fintechs, os players menores, é quando a gente fala da infraestrutura para implementar tudo isso. Então, por exemplo, a gente tem associados, enfim, empresas do setor financeiro, que não necessariamente estão as reguladas que estão lá na frente e são os participantes, mas sim que fornecem a infraestrutura. Então, elas estão aprendendo, né, e aí seguindo todos os protocolos. Claro que a primeira que implementou foi muito mais difícil, mas a partir do momento que as primeiras foram os bancos grandes, né, que deram essa possibilidade, e a partir de agora o que a gente espera é que comece a ficar mais fácil, né? Até porque a infraestrutura é a mesma, né? Às vezes é uma empresa terceira que fez, já aprendeu, já implementou e vai conseguir levar isso de uma forma melhor para as outras instituições. Eu acho que é só importante reforçar que o Open Banking é um projeto em construção, é vivo, então ele está sempre melhorando, e que é muito novo. Então, eu costumo brincar também que, apesar da gente estar 100% envolvido ali com o Open Banking, a gente não é especialista. Eu não sou especialista em Open Banking, porque como você vai ser especialista de uma coisa que ainda não está implementada 100%, né? Então, é gradativo, é uma melhora gradativa. Tem um ponto também que tem todas as datas regulatórias de entrega. Então, quem são os participantes que estão lá, tanto os obrigatórios quanto os que vieram depois como voluntários, eles têm datas limite para fazer algumas entregas mínimas. Então, todo o esforço dessas entidades, e como eu falei, não existia ainda especialista em Open Banking. Então, os times internos, eles também estão aprendendo, de cada instituição, também estão aprendendo como é que vai fazer esse envio, essa entrega, esse desenvolvimento. Então, eu acredito, como a Luana falou, assim, é algo que vai melhorando com o tempo, conforme a gente for desenvolvendo o Open Banking de uma maneira geral. Então, não me preocuparia com isso agora. Assim, a gente está fazendo o melhor que a gente consegue. Acho que todas as instituições estão fazendo o melhor que a gente consegue, dado o prazo, que é um prazo bem apertado, e dada todas as complexidades de uma coisa que não existia, agora passou a existir. Sim. Partindo aqui para as considerações finais, né? Acho que eu iniciar aqui já as minhas. Eu acho que o recado geral é que os meios de pagamentos, o ITP, o Open, né, fazendo a tradução literal, né, o aberto, né, o mercado aberto, ele tem que ter como pilar principal não só a tecnologia, mas empoderamento da população. A população precisa poder escolher qual meio de pagamento ela quer usar, qual é o mais conveniente para aquele momento, né? Então, por mais que a gente fale, hoje em dia todo mundo aceita Pix, QR Code, mas é tão legal assim levar o celular para a praia, né? Então, o consumidor ele tem que escolher qual que é o principal meio de pagamento. O Banco Central tem exercido um papel muito bacana nesse sentido, mas eu acho que as empresas também precisam comunicar melhor à população para isso de fato se disseminar. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? É difícil implementar o Open Finance. A gente tem visto isso, as instituições estão sofrendo no Brasil como elas sofreram em outras regiões mundiais.
E aí é bom você contar com um bom parceiro que te ajude, que já tenha feito com outras pessoas, que foi o que a Luana trouxe, que já saiba, já aprendeu. Porque o que a gente tem visto é as instituições correrem para fazer e todo mundo está fazendo exatamente a mesma infraestrutura, né? Em vez de pagar para um só fazer, todo mundo está replicando isso. É uma energia muito grande gasta. E aí a gente conta com uma experiência boa nisso, né, Tassim? Considerações finais? Mesmo? Ju? Bom, sou super suspeita, eu adoro o projeto, eu acho que eu sempre falo isso, vai ter um Brasil antes e um Brasil depois do Open Finance, assim como a gente observou no Plano Real. Então, a gente tinha uma situação antes do Plano Real e depois a gente viu como a economia melhorou. No sentido de serviços financeiros, eu acredito que a maneira que a gente vai consumir os serviços financeiros vai mudar. O iniciador de arranjo de pagamento é uma entidade que vem para compor esse conjunto de ferramentas para a gente utilizar da melhor forma possível e construir modelos de negócio em cima dele. É tudo muito novo, então, como toda coisa nova, tem ali sua curva de aprendizado, sua curva de adoção, mas somos todos muito empolgados. Não é um trabalho fácil nem para quem está implementando, de fato, a parte tecnológica e nem para quem está lá no Conselho Deliberativo, tá, gente? Não é fácil também. Mas a gente faz porque a gente acredita muito no projeto, então, acho que o nosso papel também é ser esse evangelizador do Open Finance, apoiar mesmo, porque isso vai ser muito benéfico para a gente como consumidor e para a gente como empreendedores, colaboradores de empresas que estão dentro desse ecossistema. Então, engajem, contem comigo. Muito obrigada. Legal. Bom, eu estou no projeto há mais de um ano e vou continuar lá batalhando muito por esse projeto, porque eu realmente acredito, assim como a Ingrid que me deu essa picadinha para esse projeto, ela que me chamou, e realmente sou muito grata e acho muito sensacional participar dessa construção. Eu acredito demais, e aí eu vou trazer 2 pontos aí, um pouco de visão futura. Um que foi comentado no painel anterior e eu não trouxe aqui na visão futura do iniciador de pagamento, que é a gente trabalhar na questão de PJ, B2B. Então, hoje ele é muito voltado, apesar de poder ser feito por PJ, né? Ele é muito, foi desenhado, tem agenda regulatória, os prazos são apertados, então teve essa entrega necessária, né? Mas eu gostaria de, daqui a pouco, a gente estar falando como usar o iniciador de pagamento para melhorar a experiência para business, tá? Então, esse é um ponto. E o outro é que eu espero, né, em breve, no médio prazo, conseguir ver a integração dessas fases, né? Então, a gente tem o encaminhamento de proposta de crédito, que é como a Priscila falou, o que a gente espera é o marketplace de crédito. Aí você imagina o usuário chegar nesse lugar, que pode receber os dados de fase 2, então ele recebe os dados de fase 2, compartilhamento de dados, o usuário vê pelas APIs do encaminhamento de proposta de crédito, todas essas ofertas de crédito, aí ele pode contratar e a gente pode integrar a iniciação de pagamento, fazendo os agendamentos dos pagamentos, por exemplo, trazendo mais segurança, inclusive reduzindo aí o crédito. Sempre se fala muito disso, né? Como o Open Banking vai reduzir os juros, vai melhorar o crédito no Brasil. Então, não é um caminho fácil. Isso não é fácil, né? Esse caminho todo. Não vai ser rápido. Tem a parte também do Brasil não ser digitalizado, né? Não ter acesso à internet. Tem que melhorar isso, né? Como é que a gente vai impulsionar o Open Finance sem ter esse impulsionador também? Então, é um ecossistema, estamos construindo aos poucos. Não é fácil, mas eu consigo vislumbrar aí muitos benefícios para o usuário, para o cidadão brasileiro, que é o que, no fim, a gente espera. Sim, e nessa visão ainda de ecossistema, tem o Real Digital chegando, né? Mas isso é tema do outro painel, a gente não vai dar spoiler aqui, que também acaba sendo muito importante, né? Então, a gente tem a junção de todos os meios, né? Que é o dinheiro físico, os cartões, sejam ele de débito ou crédito, plástico ou embarcado nas carteiras digitais, todas as soluções de Pix, todas as soluções do Open, o ITP e o Real Digital. Tudo isso tem que se conversar no final do dia para, de novo, empoderar o consumidor final, dar a ele o direito de escolha, algo que a gente estava discutindo bastante ali, antes até do painel começar, que é muito importante e é diferente ter foco no cliente e o foco do cliente. A gente não pode achar que sabe o que é melhor para o cliente.
O cliente tem que tomar essa decisão. Obrigado a todos aí pela presença, agradecer a organização do painel. Caso tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre as nossas empresas também, trocar experiências, fiquem à vontade, nos acionem aí via LinkedIn também, todos estamos super abertos para ajudar a construir esse ecossistema, né? Acho que é uma construção de todos, não só como visão das nossas empresas, mas também da gente como cliente, né? No final, tudo que a gente quer também é usufruir desse ecossistema. Obrigado a todos e bom dia. E quem estiver trabalhando em uma instituição financeira diretamente regulada com o Banco Central, estamos precisando de pessoas nos GTs técnicos do Open Banking, são pessoas voluntárias. Então, conversa lá com o pessoal do seu time para ver se você pode participar. São 5 vagas por associação, então é livre, assim, obviamente que tem que ter ali a aprovação dos gestores, mas está aberto, gente. Precisamos de voluntários para trabalhar no Open Bank. Obrigada. Obrigada. Open Finance as a Service TechBurn. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Finance. Com uma plataforma desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. O Open Finance as a Service é uma solução completa, segura e 100% interoperável com o Open Insurance e o Open Banking. Garantindo um ecossistema focado em soluções para o mercado financeiro e de seguros e previdências, geramos ainda mais benefícios para todos os clientes e colaboradores. Com segurança, transparência e atendendo às exigências da LGPD. Os clientes terão ofertas cada vez mais personalizadas, facilitando a sua tomada de decisão. Fale com quem já possui a experiência necessária para integrar o seu negócio ao Open Finance. A TechBurn faz acontecer.